Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão. 34ª sessão ordinária, 5/11/2018. Solicito ao secretário que faça o chamado dos vereadores. Quero pedir ao secretário Paulo que faça o serviço de secretário, que o vereador Haroldo está viajando. Vereador presidente Deu, presente. Vereador Jonas, presente. Vereador Ari, presente. Vereador Haroldo, vereador Mabelino, presente. Vereador Sérgio, vereador Erlon, vereador Kenas, presente. Vereador Djalma, vereador Jean Vinícius, vereador Barata. Feita a chamada, senhor presidente. Após a chamada pelo Código Regimental e com a proteção de Deus, declaro aberta a 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cujupim. Momento bíblico. Com a palavra o vereador Sérgio. Vamos fazer a leitura aqui no Salmo 100. Versos 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e deles somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Lido, senhor presidente. Votação da ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam o ato permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Ordem do dia. Leitura do ofício 61 de 2018. Cujupim, 24 de outubro de 2018. Assunto: resposta de requerimento ao plenário 012. Ilustríssimos senhores vereadores, ao tempo que cumprimento sirvo no presente em resposta ao requerimento número 012 para informar que a Semana do Bebê encontra-se prejudicada com a redação da Lei 919/2015, que prevê sua realização na segunda semana de novembro, devido ao feriado nacional da Proclamação da República. Artigo 1º. Fica instituída a Semana do Bebê e do Aleitamento Materno, a qual passa a integrar o calendário oficial de eventos do município de Cujupim a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de novembro de cada ano. Por esta razão, a Semana do Bebê será realizada nos dias 19 a 23 de novembro, desenvolvendo ações com gestantes e crianças de 0 a 6 anos, visando a melhoria da qualidade de vida das nossas crianças. Salientamos que, dia 19 de outubro, haverá uma passeata com o tema Todos por Nicolas Nights, garantindo saúde, educação e segurança à primeira infância. Certos de contarmos com a compreensão e dedicação de Vossa Senhoria, antecipamos os votos de agradecimento atenciosamente. Aline Munari, secretária municipal de Assistência Social. Leitura do ofício 072 de 2018. Ofício 072, Secretaria de Saúde, ao excelentíssimo senhor vereador Djalma Moreira da Silva. Assunto: resposta de indicação 046. Excelentíssimo senhor, ao tempo em que cumprimento respeitosamente, sirvo-me no presente para informar a Vossa Excelência que encontra-se em tramitação um processo que contemplará a reforma da unidade de saúde mencionada em tela. Contudo, concomitante com a reforma, deverá também ser realizada a ampliação da referida unidade, que, dentre várias melhorias, prevê também a construção da passarela à hora descrita na indicação sob o número 046. Ante o exposto, visando a otimização dos recursos públicos, atendendo ainda ao princípio da eficiência, sendo que, em um dos princípios norteadores da administração pública, esclarecemos que toda a tramitação necessária quanto à execução da obra já está sendo realizada. Na expectativa de contar com apreço por parte de Vossa Senhoria, agradecemos e externamos nossos votos de respeito e admiração, colocando-nos ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Renata Viana Ferreira, secretária municipal de saúde. Leitura do ofício do projeto de lei 051/2018.
Mensagem ao projeto de lei 051. Senhor presidente, nobres vereadores, nesta oportunidade apresento aos ilustres vereadores o projeto de lei 051, que trata sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município para aporte dos recursos oriundos do repasse do convênio número 864-173-204-18. É necessária a abertura de crédito adicional no orçamento desse exercício, o qual foi estimado em R$204 mil. Assim, tratando-se de matéria de grande interesse social, cujos resultados reverterão em benefícios diretos, especialmente dos produtores rurais do município de Cujubi, solicitamos que a mesma seja apreciada em regime de urgência. Solicitamos aos nobres edis que leiam, discutem e, por final, aprovem o projeto de lei para que seja sancionado e convertido em lei municipal para o atendimento aos preceitos legais maiores. Pedro Marcelo Fernandes, prefeito municipal. Leitura do relatório da CPI número 001 de 2018. Presidente, em tempo ainda tem a indicação que o vereador Ari pediu na última hora. Vou fazer a leitura da indicação primeiro. Indicação 047, o vereador Ari José Rodrigues Coimbra, usando das atribuições contidas no artigo 64 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Obras, o término da reparação do muro da Escola Teotônio Brandão Vilela, na Castanheira. Indico, portanto, a necessidade de recuperação do muro acima mencionado, pois o mesmo fora avariado devido à queda de uma árvore e até o momento não fora concluído o serviço. Portanto, peço urgência na realização do mesmo para garantir a segurança da escola. Palácio Agostinho Beck, Sala de Sessões, 5 de novembro de 2018, vereador Ari Rodrigues Coimbra. Comissão Parlamentar de Inquérito, relatório final, presidente Ivan Soares Barata, relator Kenas Gomes Souza Nogueira, membro de Djalma Moreira da Silva, Cujubi, 26 de julho de 2018. Introdução. Amparado pelo regimento interno desta Casa de Leis, por meio do seu artigo 74, parágrafo 1º, foi constituída a presente Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar irregularidades e respectivas responsabilidades pelo pagamento indevido de servidores do SAMU pela Prefeitura Municipal de Cujubi. Conforme se consta do teor do requerimento da instalação da CPI, foi criada pela evidente gravidade dos fatos denunciados e protocolados nesta Casa, acerca da existência de irregularidade no ato de improbidade administrativa e desvio de dinheiro público. O artigo 20 da Lei Orgânica do Município prevê a função de fiscalização e controle do Poder Legislativo, a qual, com alicerce na própria Constituição, prevê em seu artigo 20 a competência privativa da Câmara Municipal em criar comissões de inquérito sobre fatos determinados e por prazo certo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Desta forma, para cumprir uma das principais atribuições em respeito ao exercício do Poder Legislativo, de fiscalizar os atos que possam causar prejuízo da administração pública, afetando direta ou indiretamente o interesse público, foi criada e instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigação de irregularidades na administração pública. Ausente de recurso ou estremecimento de qualquer ordem, com exceção da ausência de estrutura técnica disponibilizada, a CPI, ora em comento, procurou agir desde o início com a finalidade única de apurar os fatos, com foco na obrigação do administrador em zelar pela coisa pública, com base nos princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência, valendo-se de todos os instrumentos legais cabíveis dentro dos limites impostos pelo Estado Democrático de Direito. O papel da Câmara Municipal de Cujubi. Ao lado da função principal de legislar, a Câmara Municipal de Cujubi tem a competência essencial constituída pela sua autarquia e fiscalização externa de todos os assuntos e temas dos quais a Constituição da República a capacita. É incontestável que o poder de poder de investigar constitui uma das mais expressas funções institucionais do Legislativo. A importância da prerrogativa de fiscalizar se traduz na dimensão em que se projetam as múltiplas competências constitucionais do Legislativo,
com a atribuição inerente à própria essência da instituição parlamentar. A Comissão Parlamentar de Inquérito representa um dos mais importantes controles de fiscalização e, por que não dizer, controle das atividades administrativas das autoridades públicas que inexoravelmente envolvem a acepção ampla do interesse público. Em um preâmbulo objetivo necessário, o Poder Legislativo Municipal tem basicamente 3 funções: representativa, legislativa e fiscalizadora. Apoiada nessa última função, juntamente com os outros procedimentos legislativos, esta é a competência do Poder Legislativo de fiscalizar as atividades dos administradores e ou daqueles que giram em torno do interesse público, mediante um instrumento legal, qual seja a Comissão Parlamentar de Inquérito. Antes de mais nada, preciso ressaltar o que a sociedade, por mim, pode e deve esperar de uma CPI que possui limites traçados pela Carta Magna que rege o Estado Democrático de Direito, nos modos estabelecidos pelo artigo 3º, pelo parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Como se vê, a Constituição da República deu poderes de investigação de autoridade judicial, bem como outros poderes existentes no regimento interno, a fim de possibilitar o cumprimento de todos os objetivos e tarefas. A CPI pode colher depoimentos, ouvir indicados, interrogar testemunhas, registrar documentos, levantar meios de prova legalmente admitidos e realizar buscas e apreensões, sem, contudo, poder atribuir poderes ilimitados com limitação imposta pela própria Constituição da República. No âmbito municipal, a Constituição de Inquérito é regulamentada pela Lei Orgânica do município de Urbim, que assim dispõe. Artigo 19, parágrafo 1º, na composição das comissões constituídas na forma do regimento interno, assegura-se a ser, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos. O regimento interno da Câmara Municipal de Urbim regulamenta a criação e procedimentos das comissões de inquérito, no seu artigo 74, prevendo no parágrafo 2º o seguinte: as conclusões, se for o caso, serão encaminhadas aos órgãos competentes para providências cabíveis, mediante o que propõe as leis municipais, federais e a Constituição da República. O presente relatório tem por objetivo principal expor as atividades e procedimentos adotados pela CPI desde a sua criação, apontando os limites funcionais de atuação dos limites da CPI. Além de fiscalizar, o objetivo principal da CPI é a conclusão de seu trabalho, apontar soluções e propor modificações administrativas. As irregularidades que impliquem em responsabilização do agente público deverão ser remetidas ao Ministério Público para providências legais cabíveis. Como se vê, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem limites. As normas que criam e o regulamento da CPI não podem contrariar a Constituição da República e seus princípios, por mais que detenham a autoridade jurídica. Outro limite imposto é o que a Câmara Municipal, através da CPI, não pode invadir a competência de outros órgãos constitucionais, como o Tribunal de Contas do Estado. Da mesma forma, as providências que tenham caráter investigatório e impliquem a restrição direta de interesses individuais também estão protegidas pelo próprio texto constitucional e, portanto, somente podem emanar de juiz e não de terceiros, mesmo aqueles que foram atribuídos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. A CPI deve usar de todos os meios legais e necessários para atingir seu objetivo da condução do procedimento investigatório. Todavia, há que haver entendimento geral de que poderes de indagação probatória e de investigação ou pesquisa dos fatos determinados que motivam a instauração do inquérito parlamentar sofrem, como já mencionado, limitações de ordem jurídico constitucional que restringem, em consequência, a capacidade de atuação da comissão de inquérito. Por fim, pode-se afirmar que as limitações da CPI consistem basicamente em: a CPI não tem função punitiva, mas sim meramente investigativa. A CPI não tem caráter judiciário. A CPI não culpa, nem pode deferir julgamento em torno de qualquer irregularidade, mesmo aquelas supostamente criminosas, possuindo, por fim, as mesmas limitações impostas à Câmara que originou. Da finalidade da CPI: é jurídica e publicamente notória a preocupação com a real finalidade de uma comissão parlamentar de inquérito.
por tratar-se de questões que envolvem diretamente a política, o desvio da finalidade e não rara vez constatado pela utilização deste instrumento jurídico como forma de condução do poder sem obediência à apuração de investigação e encaminhamentos jurídicos. A prova cabal do desvio da finalidade dos trabalhos da CPI resta facilmente constatada quando o relatório final se apresenta na forma desproporcional e oposto a provas colhidas nos autos, submetendo todo o processo à nulidade de pleno direito. Deste modo, para que os trabalhos da CPI em pauta sejam preservados e rigorosamente relatados com base na apuração de fatos, o presente relatório se sustenta nos princípios constitucionais da moralidade e legalidade, impessoalidade e proporcionalidade, atendendo os requisitos fundamentais inerentes à sua efetividade, sendo a competência, a finalidade, a forma e o motivo e o objeto. Na instalação dos procedimentos e do prazo para a conclusão. Breve histórico da criação, composição e início dos trabalhos. A denúncia foi encaminhada por iniciativa popular do cidadão jubiense Carlos Alberto da Silva e apresentada e protocolada nessa Casa de Leis no dia 5 de março de 2018, às 10 horas e 5 minutos, conforme consta das folhas 01 a 06 do processo. No expediente do dia 12/3 foi lida a denúncia na sua integridade e os vereadores, portanto, verificaram com um olhar mais detalhado sobre o documento apresentado, de que, por certo, se tratava de uma irregularidade no pagamento aos servidores do SAMU e que tal situação exigia uma análise mais aprofundada da situação. Assim, foi apresentado o requerimento 05 ao plenário para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, considerando que é dever do Legislativo Municipal a fiscalização de todos os atos praticados pelo Executivo Municipal, incluindo atos praticados por seus secretários e servidores. Para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, a mesa diretora, por meio de resolução 02, resolveu constituir a CPI com a finalidade estrita para a qual foi requerida. Artigo 2º. Foram sorteados 3 membros que terão prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 3º. Nomear os termos do artigo 5º do artigo 73 do Regimento Interno dessa Casa para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo sorteados os seguintes vereadores: Gilvan Soares Barata, Kenas Gomes de Souza Nogueira e Djalma Moreira da Silva, que reuniram-se realizando um novo sorteio para a representação dos cargos de presidente, relator e membro, ficando assim definido: presidente Gilvan Barata, relator Kenas Gomes de Souza Nogueira e membro Djalma Moreira da Silva. E nas dependências desta Câmara ocorreu a primeira reunião dessa comissão no dia 15 de março de 2018, sob a presidência do vereador Gilvan Soares Barata, com o relator Kenas Gomes de Souza Nogueira e o membro vereador Djalma Moreira da Silva, conforme demonstra as folhas 012, oficializando os trabalhos e norteando os rumos do procedimento da CPI, realizando uma nova discussão dos fatos da denúncia, sempre procurando analisar de forma imparcial as ações que resultam na problemática. Achou-se relevante os membros dessa comissão terem conhecimento das atribuições dos agentes públicos que compõem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Para isso, foi apreciada a Lei Municipal 765/2014, que dispõe sobre a implantação do Serviço Móvel de Urgência, SAMU, no âmbito do município de Cujubim. Tal conhecimento fundamentou e trouxe uma percepção com maior relevo da análise dos fatos e circunstâncias, além de um importante ponto de partida para o trato dessa matéria, pois considerar as funções desses agentes públicos é dar um tom mais abrangente no tratamento desta denúncia, visando propósitos e princípios na atuação dos mesmos e pontuando possíveis delitos e prejuízos na administração pública. Assim, em continuidade, a CPI teve seu desdobramento, cuidando-se para que todo o seu procedimento fosse proveniente de um processo interativo entre seus membros para a consolidação isonerável e inexorável de seus resultados. Dessa discussão deu-se todo o roteiro de onde esta comissão exploraria os fatos na busca pela verdade. Foram relacionados às convocações e notificações, respeitando prazos, priorizando a disponibilidade dos convocados. Do método de trabalho. A CPI fundamentou-se desde o princípio em utilizar-se de todos os instrumentos permitidos por lei para apuração
vinculados ao objetivo investigado, ouvindo testemunhas e depoimentos dos investigados. Documentação. A documentação solicitada pelos membros dessa comissão foi juntada nos autos dessa CPI, seguindo-se a ordem cronológica de recebimento, expedição conforme pode ser apreciado no processo, das provas colhidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Prova testemunhal. Depoimento do senhor Anderson Silva Silvano, representante sob procuração do senhor Fábio Silvano. Depoimento da senhora Alessandra Dias de Matos, servidora pública municipal. Atuou no serviço de atendimento móvel em 2016. Depoimento do senhor Eivaldo Oliveira Silva, servidor público e também trabalhou no serviço de atendimento SAMU móvel de urgência, realizado em 20 de 3 de 2018. Depoimento da senhora Geisiane Dias Matos, assistente de coordenação e complementação referente à atenção e assistência de saúde, folha 058, realizado em 12 de abril de 2018. Depoimento do senhor Luciano Aguiar de Souza, diretor do SAMU, folhas 66 e 67, realizado em 20 de abril de 2014. Depoimento do senhor Flávio Brito de Oliveira, coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU, folha 68, realizado em 20 de abril de 2018. Depoimento do senhor Heraldo de Matos, servidor público municipal, folha 69, realizado em 20 de abril de 2018. Depoimento do senhor Paulo Valdoir Doré Gonçalves, secretário municipal de saúde, folha 87, em 6 de junho de 2018. Depoimento do senhor Israel Simão de Souza, empresário dono da empresa Alvo Certo, Indústria e Comércio de Artigos Militar e Civil, folhas 88 e 26 de junho de 2018. Prova documental. Notas fiscais 913.00, de 26 de 12 de 2017, e 978, data não clara. Nota 981, de 7 de março de 2018. 979, de 7 de 3 de 2018. E 980, de 7 de 3 de 2018. Extrato bancário das transações referentes aos pagamentos, folha 83 e 77. Memorando 27, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, cujo BIM com cópias de documentos de certificado de APH, CNH, certificado de MOPP e certificado para conduzir veículo de emergência do SAMU, do senhor Luciano Aguiar de Souza. E memorando 28 de atendimento móvel de urgência, SAMU, cujo BIM com relação de funcionários plantonistas do SAMU nos anos 2017 e 2018. Cabe ressaltar que os depoimentos foram ouvidos seguindo a disponibilidade de cada envolvido, tanto no horário quanto no local, sempre na presença de todos os membros da CPI, e devidamente registrado, como pode ser observado nos autos da documentação juntada na CPI. Diligências externas. Foram realizadas diligências externas devido a algumas testemunhas não estar morando mais no município de Cujubim e não ter disponibilidade de comparecer na Câmara, e a verificação junto a empresas implicada na denúncia não ser do município de Cujubim. A comissão realizou as diligências onde foi possível aos membros presentes fazerem os questionamentos e esclarecimentos. 12 de abril de 2018. Diligência à cidade de Ariquemes para colher depoimento das testemunhas Geisiane Dias Matos, folha 57. E diligência à cidade de Cacoal, Rondônia, para averiguação junto à empresa Alvo Certo, implicada no processo de aquisição de uniformes do SAMU, objeto da denúncia da folha 85 e 88. Da análise dos procedimentos por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. A comunicação inicial da instalação da CPI, bem como todos os seus atos que afetam os atos e indivíduos investigados, foram devidamente formalizados conforme previsto no regulamento e regimento desta Casa. Foram preservados todos os direitos dos envolvidos, inclusive o de acompanhar todo o processo investigatório dentro das prerrogativas estabelecidas na lei. Foram garantidas a ampla defesa para buscar eficácia administrativa e política, seguindo as devidas normas com o direito de ser ouvido, expressando suas razões e seus argumentos. Não verifica a quebra do sigilo de testemunhas em caso de prerrogativa
prerrogativa profissional, tendo a CPI respeitado tais direitos, mesmo sem solicitação. Foram realizadas todas as oitivas e diligências internas e externas, apontadas e deliberadas pela comissão de inquérito. Não houve divulgação dos trabalhos da CPI vedados por lei, tendo a comissão de inquérito atuado com cuidado e discrição, evitando que terceiros fossem injustamente colocados à execração pública, sem haver comprovado ou mesmo suficientemente esclarecido seu envolvimento, com o objetivo que está sendo apurado. E toda a publicidade teve finalidade útil e nobre, atendendo unicamente ao princípio do interesse público, transparência à sociedade e preservação dos direitos dos envolvidos. 3. Das irregularidades em pagamento indevido a servidores do SAMU, dos fatos ocorridos. A denúncia apresentada nessa Casa de Leis refere-se a depósitos realizados a integrantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, porém 4 dos que receberam não compõem o quadro do respectivo órgão. São eles Fábio da Silva Silvano, Erivaldo Oliveira Silva, Alessandra Dias Matos e Geisiane Dias Matos. A comissão convocou os servidores acima citados para esclarecerem os fatos. O senhor Fábio Silva Silvano, no momento, não estava mais morando no município, encontrava-se fora do país, nomeou, portanto, sob procuração, seu irmão Anderson Silva Silvano, conforme folhas 47 a 50. Para ser ouvido pela comissão e responder por ele, representando-se então o senhor Anderson Silva Silvano, declarou em depoimento à comissão que seu irmão trabalhou no SAMU, não sabendo precisar o tempo específico, mas que ele não havia recebido a importância descrita na denúncia, no valor de R$ 1.425, e que repassou ao senhor Luciano Aguiar de Souza, conforme folha 046. A comissão convocou a senhora Alessandra Dias Matos, que relatou em seu depoimento, na folha 51, ter trabalhado no SAMU na gestão anterior, até 31 de dezembro de 2016, e que não foi convidada a trabalhar esse ano no SAMU. Foi procurada em agosto de 2017 pelo senhor Luciano Aguiar, que pediu para que fosse depositado o valor de R$ 1.425 em sua conta, que assim aconteceu, e a mesma sacou e passou ao seu pai, servidor do SAMU, senhor Heraldo, e este, por sua vez, passou ao senhor Luciano Aguiar com a argumentação de que seria para a compra de uniformes para os plantonistas do SAMU. Convocado o senhor Erivaldo Oliveira Silva, depôs a comissão que atualmente não exerce nenhuma função no SAMU, mas que já trabalhou e que possui todas as habilitações para atuar no órgão, mas não foi chamado para trabalhar este ano, que foi procurado em sua residência pelo senhor Luciano Aguiar para receber da Secretaria Municipal de Saúde o valor de R$ 1.425, e depois que o valor foi depositado em sua conta, realizou um saque de R$ 1.000 e um segundo saque de R$ 425 e passou ao senhor Luciano Aguiar de Souza. Foi então convocada a senhora Geisiane Dias Matos, que também não residia mais no município, porém na cidade próxima, decidindo a comissão por realizar uma diligência até Ariquemes, no intuito de ouvir a testemunha, que, perguntada se prestou serviço ao SAMU, a mesma respondeu que não, e nem possui os cursos que habilite. E para tal, que desempenhou uma função de plantonista na Unidade Básica de Saúde, com portaria no mês de agosto de 2017. E segundo ela, foi procurada pelo senhor Luciano Aguiar de Souza, que pediu a ela para usar sua conta bancária para a transferência de R$ 1.425, que seria sido usado para a compra de uniformes para o SAMU. Ela questionou mesmo se isso não lhe traria problemas, e ele afirmou que não. E, de fato, no dia do pagamento havia o valor descrito em sua conta, que sacou e entregou ao seu pai, o senhor Heraldo, que novamente repassou ao senhor Luciano Aguiar. E acrescentou à comissão que não sabe se realmente houve a compra dos uniformes e que não foi convidada a assumir nenhuma função no SAMU, conforme folha 058. Seguindo, a comissão convocou o senhor Luciano Aguiar de Souza, que compareceu à Câmara e perante a comissão declarou já ter conhecimento da denúncia, que ele, por sua vez, é diretor administrativo, que possui todos os cursos pré-requisitados para a função,
Não lembra com precisão, mas acredita ter sido nomeado em março de 2017 pelo senhor prefeito Pedro Fernandes. A comissão indagou a sua nomeação, não se deu pelo fato dele ter trabalhado para o prefeito durante a campanha eleitoral do mesmo. O mesmo disse ter feito parte da chapa como candidato a vereador. O presidente da comissão perguntou aos seus servidores, Alessandra, Fábio, Mesiane e Erivaldo, faziam parte do quadro SAMU. O mesmo respondeu que não. Perguntado sobre o porquê os servidores foram procurados para emprestarem suas contas para o depósito por parte da Secretaria Municipal de Saúde, esclareceu que havia feito o convite aos mesmos para trabalharem no SAMU e, portanto, o valor seria a compra dos uniformes para o mesmo. Indagado sobre o motivo pelo qual o dinheiro foi repassado a ele, respondeu que seria dele a tarefa de realizar o depósito para as empresas. Questionado sobre se o secretário municipal e o prefeito tinham conhecimento dos fatos, respondeu que sim, que havia conversado pessoalmente com o prefeito e o mesmo havia autorizado tal procedimento. Foi perguntado a ele quantos servidores repassaram dinheiro a ele, respondendo que ao todo foram 5, Alessandra, Geisiane, Fábio, Erivaldo e Heraldo, e que não houve nenhuma documentação formalizada entre eles, e o dinheiro que lhe foi repassado, o mesmo depositou para a empresa no dia 15 de setembro de 2017, no valor de R$ 4.200. Perguntado sobre o convite que ele fez aos servidores, devido aos custos pelas contratações com relação ao orçamento, ele enfatizou que o secretário municipal de saúde sempre esteve a par dos procedimentos e das tomadas de decisão à frente do SAMU. Respondeu que o senhor Fábio não prestou serviço ao SAMU no ano de 2017 e que os funcionários, quando deixam a trabalhar no SAMU, não devolvem o uniforme e que também não pediu a nenhum servidor para que emprestasse suas contas bancárias para a realização dos respectivos depósitos, e que as pessoas receberam em suas contas o valor para a compra de seus uniformes, pois teriam sido convidados a trabalhar no SAMU. Estavam cientes da compra e das notas fiscais, que todos os diálogos ocorreram nas dependências de trabalho e que nunca se dirigiu a um servidor em outro local, conforme demonstra as folhas 066 e 067. O senhor Flávio Brito de Oliveira compareceu à Câmara atendendo a convocação da comissão, disse que trabalha no SAMU desde o início que o órgão foi implantado no município em 2014, que atua como coordenador, mas recebe como enfermeiro e sua função como servidor público, que a necessidade de compra dos uniformes se deu devido a um levantamento realizado por ele, o senhor Luciano Guiar, e foi feito um documento com o nome dos funcionários que atuavam no SAMU no momento para aquisição dos uniformes, e que o senhor Luciano Guiar ficou responsável de encaminhar o referido documento à pessoa competente do setor, que no caso seria o secretário-geral da Prefeitura, e que o senhor Luciano Guiar procedeu com os pedidos aos servidores descritos na denúncia, solicitando suas contas, porque os plantonistas não podiam receber esses valores, pois não havia legalidade, que não é do seu conhecimento o desfecho dos fatos, pois sua participação se deu apenas no início do processo. Seguindo as oitivas da comissão, foi ouvido o senhor Heraldo de Matos, que compareceu à Câmara e declarou à comissão que trabalha no SAMU desde sua implantação e que exerce função de motorista, possui todos os custos exigidos, declarou que o mesmo valor, R$ 1.425, também foi depositado em sua conta, que ele mesmo efetuou a compra de seu uniforme depositando para a empresa. Confirmou o que as servidoras Alessandra e Geisiane declararam em seus depoimentos, e que haviam sacado os respectivos valores e entregue a ele, e o mesmo imediatamente repassou ao senhor Luciano Aguiar. Convocado, o secretário municipal de saúde, o senhor Paulo Valdir Doré, compareceu no dia 6 de junho de 2018 à Câmara e, à frente dos membros da comissão, relatou ser conhecedor da denúncia e dos fatos denunciados que o senhor Luciano havia lhe apresentado, um documento com nomes dos servidores do SAMU, e informado a necessidade de compra dos uniformes e depósito desse conhecimento, sentou-se com o diretor do RH, autorizando o repasse na folha de pagamento dos servidores, inclusive dos que não faziam parte do quadro de servidores do SAMU. Mesmo sabendo que alguns não tinham qualificações para atuar no órgão, afirmou que desde o início o prefeito tinha conhecimento dos fatos e que foi apresentado a relação dos servidores que recebiam o valor de R$ 1.425. Para melhores esclarecimentos, os membros da comissão decidiram em realizar uma diligência até a cidade de Cacoal para verificar junto ao dono da empresa algo certo sobre a compra dos uniformes.
Porém, o dono, o senhor Israel Simão de Souza, foi muito evasivo em suas respostas, não sabendo precisar a quantidade de uniformes comprados e não acrescentando nenhuma informação substancial aos fatos, ficando de passar as notas fiscais para a comissão, coisa que não ocorreu. O que verifica-se no exposto é que os pagamentos indevidos objetos da presente investigação foram firmados numa transação entre Secretaria Municipal de Saúde, representada pelo então senhor Paulo Doré, e demais correlacionados pela competência a que cabe cada ação e obrigação de atuar de forma responsável na gestão do dinheiro público, tendo como objetivo a compra de uniformes e utensílios para serem utilizados nos expedientes do SAMU, que o senhor Luciano Aguiar, fundamentado pelos seus superiores, agiu de forma indevida. As investigações dessa comissão buscaram esclarecer fatos sobre os atos destinados aos agentes que, na condição pública, agiram deliberadamente sem nortear por nenhum julgamento de conduta ética, o que fica evidenciado nas contradições dos depoimentos, onde o senhor Heraldo afirma ter sido ele responsável pela compra do seu uniforme, depositando para a empresa o que havia sido encaminhado à sua conta. Enquanto em seu depoimento o senhor Luciano disse que o senhor Heraldo passou a ele o valor depositado em sua conta. Esse processo que se deu evidenciando um procedimento irregular e causa estranheza a existência de interferência dos que competem à observância de seus subordinados, o que reforça a alegação de insuficiência gestora do executivo, pois irregularidades como esta apontada são capazes de comprometer a lisura do procedimento gestor do município e que, aliada a outros vícios, compromete integralmente o processo executivo, subjetivando as ações de todo escalão de corresponsáveis e apresentando grave violação ao princípio da ética, responsabilidade e moralidade pública. Da responsabilidade do secretário municipal de saúde. Segundo o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, são atribuições do gestor municipal da saúde planejar, organizar, controlar e avaliar as ações do município, organizando o SUS no âmbito municipal e demais órgãos do segmento, no caso aqui o SAMU, e infere-se nos depoimentos e das documentações juntadas que o senhor Paulo Valdir Doré, como secretário municipal de saúde, participou administrativamente de todo o processo que compõe a denúncia e que atuou autorizando pagamentos e ações de seus subordinados, que por sua vez devia gerenciar e atuar como uma figura responsável pela articulação, administração, gerenciamento, desenvolvimento de toda a gestão intersetorial, interpessoal e multiprofissional da rede de saúde, e também ser responsável por fazer cumprir todos os princípios do SUS, enfatizar assim este relatório por reconhecer sendo deste agente a ação desencadeadora para os delitos aqui apresentados. Deliberações gerais, conclusão. Antes de formatar a conclusão deste relatório, faz-se necessário o entendimento de que as conclusões das CPIs municipais não têm a natureza de sentença, não punem nem podem indicar ou sugerir crimes comuns ou infrações político-administrativas. Seus trabalhos são meramente investigativos. Resultado da somatória dos esforços de investigação dos vereadores, membros dessa comissão parlamentar de inquérito, coletando evidências, apurando indícios e provas, obteve-se como resultado final a produção documental de um volume com 89 páginas de informação sobre a transação do pagamento indevido ocorrido entre agentes públicos e cujo dos diversos pontos investigados devem receber atenção aqueles atos ou fatos que tenham permitido qualquer tipo de favorecimento ou benefício pessoal das partes envolvidas em qualquer dos procedimentos analisados, transgredidos a legislação independente de ser com dolo ou culpa, existência de irregularidades capazes de comprometer o processo que executa, capaz de gerar nulidade do mesmo, procedimento da compra, pagamento, contratação ou respectiva execução dos membros mesmos, que tenham causado prejuízo ao erário público e a terceiros. A análise de tudo que consta nos autos, o presente relatório procurou discriminar e apontar o que constatou de cada ponto investigado, estando em evidência a existência de irregularidades que podem ser observadas desde o processo inicial
dos fatos quando se reúne o diretor do SAMU, secretário municipal de saúde e o prefeito, e delibere um procedimento incondizente com o agente público, como relata o senhor Luciano em seu depoimento. Em suma, os depoentes contam a mesma versão, onde o senhor Luciano aborda-se ou faz proposta de cedência de suas contas e até garantindo que trata de ser um procedimento normal e lícito. No balanço geral de todo o processo, em especial do clamor social para que esse Poder Legislativo cumprisse a sua função no processo rigoroso de apuração dos fatos denunciados, que transformou esse parlamento num alvo de interesse crescente da sociedade, que espera na instituição da Câmara toda a confiabilidade e credibilidade diante do que, através dos meios e poderes de fiscalização e controle instrumentalizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, podem ser exercidos. Diante de todas as irregularidades constatadas, é, antes de tudo, um dever dos membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito dar devida resposta, não só para os demais vereadores dessa instituição, como para toda a sociedade, preservando acima de qualquer coisa a imparcialidade de ordem política ou partidária. De acordo com o que foi levantado, os servidores Fábio Silva Silvano, Erivaldo Oliveira Silva, Alessandra Dias Matos, Geisiane Dias de Matos, identificados na denúncia como recebedores de valores de forma indevidos, é evidente a existência de conduta ilícita por parte desses funcionários, porém não há comprovação de que agiram tendo conhecimento de que procederiam com lesão ao princípio da legislação vigente, mas que de forma ilusória foram envolvidos em um procedimento que não conheciam na integridade, a finalidade, motivo, forma ou objetivo. Suas ações por si só não podem ser consideradas crime. Em uma análise humanizada, pode-se afirmar que houve por parte desses servidores boa-fé e vontade de colaborar para o êxito de um órgão de suma importância em nosso município. Nessa ótica, subtende-se o relator que os mesmos, por estarem credeiros e incautos neste processo, foram levados a contribuir para a irregularidade. Quanto ao papel do servidor Flávio Brito de Oliveira, considera o relator que ele não recorreu a nenhuma infração e, pelo que ficou comprovado, não recebeu valor algum em sua conta, e seu papel foi estritamente o de levantar as necessidades e os beneficiados e encaminhar ao diretor do SAMU. Em que pese os fatos da denúncia, podemos afirmar que a existência de improbidade administrativa que é todo ato ilegal ou que contraria os princípios básicos da administração pública, cometido em princípio por agente público durante o exercício de uma função pública ou decorrente dela. Assim, define improbo como mau, perverso, corrupto, devasso, falso, enganador. É atributivo de qualidade de toda pessoa que procede atentando contra os princípios ou as regras da lei, da moral e dos bons costumes, com propósito maldosos ou desonestos. O improbo é privado de idoneidade e de boa fama. Diante disso, de acordo com esse conceito, o comportamento ilícito dos agentes públicos, diretor de SAMU, senhor Luciano Aguiar, e secretário municipal Paulo Valdir Doré, caracteriza o ato de improbidade administrativa, pois tem esse traço comum ou evidente de todas as modalidades de improbidade administrativa: desonestidade, má-fé, falta de compromisso no trato da coisa pública, o que está evidenciada no processo objeto desta denúncia. E como dispõe o parágrafo 4º e artigo 37 da Constituição Federal, que trata das disposições gerais sobre a administração pública, a Carta Magna decreta: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a disponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação cabível. Ciente do compromisso dessa CPI, bem como dos limites que são impostos por lei, e consideradas as evidências de irregularidade apontadas nesse relatório, o vereador relator resguarda-se no direito de responsabilizar o secretário municipal de saúde, Paulo Doré, e o senhor Luciano Aguiar de Souza, recomendando ao plenário desta Casa de Leis o afastamento de ambos de todas e quaisquer funções públicas, por acreditar que suas atitudes frente a um departamento público não são confiáveis. A propósito, a administração pública em geral, direta e indireta, e empresas privadas prestadoras de serviços públicos, contratadas ou conveniadas, será
vítima constante de agentes que configuraram ações dessa natureza. Elas afetam sempre a probidade administrativa, promovendo o desvirtuamento da administração pública nas suas várias camadas, ferindo, dentre outros, os princípios norteadores da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, ocorrências que implicam declaração institucional. Cabendo enfatizar, segundo o que foi apurado tanto pelo diretor do SAMU quanto o secretário municipal de saúde, usaram recursos públicos para atuar de forma deliberada, sem nenhuma preocupação com a legalidade, não agindo de modo ordenado e lícito, como requer em suas funções, mas tendo um comportamento lesivo diante ao interesse da instituição. Por tudo que foi aqui exposto, fica evidente que ocorreu, segundo o artigo 312 do Código Penal, um crime de peculato, que consiste em apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, que no caso aqui fica comprovado, no mínimo, aproveitamento alheio decorrente de uma disfunção no exercício da atividade pública. Além disso, estabelece o artigo 319 do Código Penal, que é crime de prevaricação praticada de ofício contra a disposição legal, para satisfazer interesses que não sejam da coletividade. Assim, o diretor do SAMU, o secretário municipal de saúde e o prefeito incorreram nessas ilegalidades, pois houve o desvio de dinheiro público fortuitamente por vias que não condizem com a legislação vigente. A par disso, e para configurar a ilegalidade dessa transação, é oportuno ressaltar aqui o que dispõe a Constituição Federal sobre abuso das funções públicas no âmbito do direito administrativo, ocorrendo com abuso do poder quando realizar desvio de finalidade, desvio de poder no qual o agente público extrapola sua competência legal, não observando tais princípios, utilizando os demais modos desproporcional ou conferindo-lhes finalidade diversa. Estará caracterizado o abuso de poder por parte do Estado que atua por meio de seus agentes. Daí a designação desse relatório, Polícia Federal, pois compete a ela no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, que a Polícia Federal destina-se, entre as coisas, a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento dos serviços de interesse da União. Na mesma instrução, é relevante ressaltar ainda que não esteja em julgamento, porém, de suma importância, reforçar o papel de uma gestão executiva que deve ser priorizando o interesse público, mas de forma ordeira, seguindo os princípios norteadores que dispõe nossa Constituição em suas funções. E não podem ocorrer repetidos erros, descaso ou nenhuma conduta negligente, mas deve, acima de tudo, prestar toda a sua atenção às ordens e legislação vigente, vedando atentamente por seu cumprimento, e assim evitando o acúmulo de desvio e atos que extrapolam sua condição de agente público, que tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizando imprudência no desempenho da função pública que a população lhe contou. 4.2 Resultado e encaminhamentos finais. Considerando o conjunto probatório que instrui o presente relatório, recomendamos os seguintes encaminhamentos. Item 1. Encaminhamento de cópia do presente relatório para o Ministério Público para a ciência das conclusões alcançadas e como instrumentos de auxílio na instrução de ação judicial e outras medidas já propostas, a fim de que, após as devidas apurações, sejam aplicadas as sanções pelo órgão competente judiciário. 2. Criação imediata de uma comissão parlamentar processante para a adoção de providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo, respeitando um tempo hábil para o cumprimento. Encaminhe-se cópia deste relatório à Polícia Federal, devido ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU ser um órgão oriundo da União, para que a mesma promova a responsabilidade criminal pelas infrações apontadas aqui e adote medidas decorrentes às suas funções institucionais segundo a Constituição Federal, dispõe do seu artigo 144, parágrafo 1º. Este é o relatório, Palácio Agostinho Becker, Cojubi, 30 de agosto de 2018. Assino o relatório, o presidente Ivan Soares Barato, o relator Kenas Montes Souza Nogueira e eu mesmo, o vereador Djalma Moreira da Silva.
seguida, tem o ofício 01 que encaminhou o presente relatório ao presidente da Câmara para que fosse tomadas as devidas providências. Lido, senhor presidente. Fala dos vereadores. Vereador Barata. Cumprimentar o presidente Jonas, em seu nome, Jonas, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o Roberto, da imprensa, cumprimentar o nosso secretário de Agricultura, Maré, nosso presidente do Democrata, Chico, né? Cumprimentar aqui o nosso amigo Mineiro, que se encontra aqui também, e cumprimentar assim, todos, né, o pessoal da SAMU, que se encontra aqui, cumprimentar todos que se encontram aqui nessa manhã. A gente veio falar da questão desse relatório que foi lido hoje. A comissão que foi formada, onde teve o presidente, o vereador João Barata, o relator Kenas, né, e membro de JAL. Nós pegamos a denúncia que foi feita nessa casa, né, e dentro do tempo que nos foi dado, nós fizemos uma investigação, né? Tivemos no o nome da cidade, cadê os vereadores para me ajudar aqui, sumiram, né? Cacoal, né? Tivemos ouvindo ali o rapaz que vendeu o uniforme para a SAMU, e ficou bem claro, uma das coisas que ficou claro para nós na comissão foi o seguinte: houve irregularidade na questão do procedimento, a maneira como foi feito, né? Mas também ficou claro nas nossas investigações que ninguém usufruiu do dinheiro público para colocar no bolso ou para outra finalidade. Realmente os uniformes foram comprados, né? E simplesmente não foi feito dentro do trâmite, né, que a administração pública exige que tenha que ser feito. Então nós chegamos a essa conclusão, né? E está aí o relatório. Eu acredito que a semana que vem, né, Jonas, vai ser votado, né, Jonas? Vai ser votado na próxima semana esse relatório. O vereador já está, acredito que já tem ciência, né, vai dar mais uma olhada para que possa estar votando o relatório aí da comissão, né? E o mais é dizer que tivemos na sexta-feira, dia do finados, e que pela primeira vez a gente teve assim, a alegria de ir ao cemitério, né, onde estava bastante limpo, bastante organizado, murado. É uma coisa que há muito tempo a gente, como vereador, vem pedindo desde a gestão do Hernan, e pela primeira vez a gente teve ali um dia de finado onde as pessoas que foi até ali para lembrar dos seus entes queridos tiveram um ambiente assim, numa condição muito mais favorável. Então a gente aqui quer agradecer a administração, né, a Secretaria de Obras, tanto pela limpeza, pelo trabalho que foi feito ali e pela aquela construção também do muro. A gente quer aqui parabenizar a administração. E a gente quer, e é a finalidade nossa, que como vereador tem cobrado do prefeito, que o Jubim seja feito obras, mais obras que possam ficar nítidas. A gente vê aí que foram feitos asfaltos que praticamente já se desmanchou. Nós temos que ter no nosso município também, secretários aqui da prefeitura, uma política de conservação do patrimônio público, né? A gente tem que consertar, tem que arrumar, porque muitas vezes tem parte de asfalto aí que realmente acabou porque não teve uma conservação. Se tiver conservação, não acaba, vai arrumando. Então a gente tem que adotar essa política de conservar o que tem, né? É o que a gente tem a falar. Mandar um abraço aqui para todos os ouvintes, né, da CIC TV, né, os telespectadores, né, gente, da CIC TV. Um abraço para todos e dizer que a gente fica feliz de estar aqui procurando fazer com que o nosso município a cada dia possa assim estar melhorando. Um bom dia a todos vocês.
Fala do vereador Djalma. Quero aqui cumprimentar o senhor presidente Jonas, da feira, seu nome cumprimento os demais novos colegas vereadores. Cumprimento aqui o secretário de Agricultura, Paulo Floré, chefe de gabinete Márcio, a imprensa local, Leide Alberto, seu Chico, funcionário aí, comando a limpeza aí da área urbana. E seu nome quero cumprimentar também o SAMU, os agentes comunitários e as demais pessoas aqui presentes. Eu gostaria até de falar também um pouco sobre essa questão dessa comissão, que há mais dias que protocolou o seu relatório, o relator Kenas, e que nem diz o barato, o seu discurso, as pessoas que nós ouvimos, o que deixou nós mais aliviados, que não houve questão de propinas. Digamos que o dinheiro, a única coisa que eu vi, o recurso foi feito de modo incorreto, passar por terceiros. Mas tivemos lá o sargento, e segundo ele, o valor que foi passado para essas pessoas foi o valor que ele cobrou. Então não teve aquela questão que passou 1.000, mas o uniforme custou 1.700. Então não houve esse esquema. Mas, que nem diz o vereador Barato, foi feito o relatório, houve probidade administrativa e cabe agora à Câmara decidir a aprovação ou reprovação aí do relatório da comissão. Eu estava falando sábado, vereadores, o vereador Ali também esteve comigo lá, o presidente dessa casa, na questão do Luz para Todos, uma preocupação e uma cobrança para reforçar aquela rede até a Escola Polo da Castanheira. E o que mais me deixa triste, quanto tempo nós tivemos correndo atrás, cobrando, o vereador Mavelino, em Brasília, juntamente com o senador Raul, o vereador Paulo na época também fazia parte, para que voltasse a terminar outra etapa do Luz para Todos, para atender as pessoas que precisam de Luz para Todos, nas áreas de litígio, nas reservas. E eu escutei no programa da Leite, o presidente falando que a reserva se contemplada, Leite. Coisa boa, a reserva se contemplada, não só a Mutum, tanto a Tucano, que estão lá para pagar, mas nem sei onde fica essa papagaia, e a outra no centro da cidade, que é a Periquito. Mas, infelizmente, a SEDAM embargou a rede de energia, gente. Isso é um absurdo. Quanto tempo esperando? Quanto tempo ela lutou cobrando? Apesar que você não é poder de vereador, de prefeito, isso é governo federal. Mas nós cobramos, nós fomos lá e falamos para o povo a necessidade de levarmos vários documentos. Até na época o vereador Doré fazia parte do. E eu falando com o responsável da empresa, que é o Pedro, da Seron, que já estava fazendo a topografia da periquita e foi embargado. É uma vergonha a situação dessa. Eu fico revoltado pelo seguinte: aonde estava a SEDAM que deixou eles matar a reserva do Tu, periquita e as demais reservas? Aí depois que acaba, aí vem falar que não pode colocar recurso público, vereador Barato, em área de reserva. Mas a prefeitura está com 12 anos arrumando estradas e colocando transporte escolar. Não é recurso público? O juiz não determinou que o prefeito fizesse isso? Determinou. Mas infelizmente o pessoal vai ficar sem energia porque a SEDAM não deu a licença, não autorizou. Exemplo da RO 205, quando iniciou seu trabalho lá na 2 de julho, que ficou aquelas árvores lá correndo risco de pessoas se acidentarem, assim como acidentou uma pessoa de moto lá, um casal, numa castanheira que cruzou o asfalto e danificou o asfalto. Mas a SEDAM não deixou desmatar uma RO dessa, tanta necessidade, que o povo tanto sonhou. Mas a SEDAM tem que deixar as árvores, proibiu de desmatar, e a rede de energia fazendo curvo
Mar das Árvores, até hoje. Enquanto nós temos reserva extrativista sendo toda acabada. Cadê a CEDAM? Aí depois o pessoal acaba com as reservas extrativistas e chega lá a CEDAM para notificar quantos milhões é pago para manter esse povo da CEDAM. Quantos milhões? Recurso público. Mas depois o pessoal entrou, construiu suas casas, suas lavouras, e não existe um palmo de reserva mais. Infelizmente, não vai dar licença. Então fica aqui a minha indignação contra esse órgão, que não fez o papel dele no início, deixou que acabasse. E hoje está o pessoal prejudicado por falta de uma licença. Que nem diz o Bolsonaro no discurso dele que eu assisti, chega de CEDAM, IBAMA e CNBio empatando o desenvolvimento do Estado de Rondônia. Espero que realmente ele consiga fazer as coisas dar. Quero aqui até parabenizar a sua escolha das pessoas que vão compor o governo federal, assim como o juiz Sérgio Moro, que vai fazer parte, e os demais ministros que está escolhendo. Fica aqui meus parabéns ao presidente Jair Bolsonaro. E o mais, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês e desejar uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Ari. Bom dia a todos. Em nome do nosso presidente Jonas, quero agradecer a todos os vereadores, um bom dia a todos vocês, o secretário Paulinho, da Olé, a Neide Alberto, aqui, em nome do Flávio, do SAMU, um bom dia a todos os funcionários do SAMU, tá? E da saúde também está aí, a Neuzinha, né? Então, eu estou aqui hoje, né, por nada, eu quero dar meus pesos também para os amigos da linha CA01, o Hildo Fossá, que se perdeu a tua filha com 38 anos, né? Que chegou a falecer ontem, às 10 horas da manhã, tá? O enterro vai ser hoje às 10 horas, nós que já estamos chegando por aí, tá? E quem quiser participar lá no enterro, está ali no cemitério às 10 horas o enterro dela. Então, gente, eu só estou falando isso porque é um vizinho, amigo, 25 anos morando naquela região, passando a conhecer eles naquele lugar, tá? Eu também quero fazer um pedido aqui para o nosso amigo Chico também, Chico, sobre aquele muro do Colégio da Castanheira que foi caído também, né? Eu fiz o papel da documentação, tá? Para entregar para o prefeito, ver se consegue fazer aquele muro que a caixa d'água caiu, o senhor começou a fazer, né? Levantou a caixa, tudo belezinha, mas o muro ficou para trás, tá? Vamos ver, quero deixar aqui dali para o final do ano ali, você já sabe que a molecada no final de ano que acontece naquele colégio vai arrebentar tudo aquilo ali. Então, gente, eu estou aqui hoje só falando isso, só agradecer aqui você, Chico, você, o Paulinho, tudo, e os funcionários, e dar meus parabéns, meus pesos também para o Hildo Fossá, da família dele, que esteja bem controlado, porque ele está muito abaqueado, tá? Muito abaqueado mesmo que ele está, a mulher dele está mais ou menos, mas ele está bem chocado, né? Porque a única filha, única que tinha, né? Chega a falecer assim, é muito pesado para a família toda. Era isso que eu queria dizer para vocês, muito obrigado a todos vocês. Com a palavra o vereador Penas. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus. Quero cumprimentar aqui nosso presidente, senhor Jonas. E em nome do presidente, cumprimentar todos os amigos vereadores. Dizer que deixar registrado hoje, cumprimentar aqui também Paulo Toré, que está aí, nosso secretário de Agricultura, cumprimentar o Márcio, chefe de gabinete, cumprimentar aqui o seu Chico, cumprimentar aqui meu amigo Dida, pessoal do SAMU que está por aqui. É um prazer ter aqui, cumprimentar a imprensa aqui, a Neide Alberto, e passo por aqui hoje para registrar e parabenizar o secretário de obras que a gente fez aqui nessa casa, a indicação da ponte da Leste Mato Grosso, a CA4, ou a Leste Mato Grosso, e a qual esse final de semana foi finalizada. Então, passo aqui para agradecer
o trabalho do secretário de obra aí, que esteve trabalhando até o final de semana. E continua aqui nessa casa, cobrando a ponte agora da B90, o Rio Cotia lá da B90, onde continuamos com problema. Então, sempre vou passar aqui para agradecer o que foi feito, mas sempre vou estar aqui cobrando o que precisa ser feito. Falar um pouquinho aqui hoje da CPI, onde a gente participou, eu, relator, presidente, vereador Barata e Djalma, membro. Quero aqui agradecer o presidente dessa casa e toda essa casa, pois deu aí suporte para que a gente fizéssemos aí essa investigação. Quero dizer que quando a gente participou dessa comissão, nós temos um poder apenas investigativo e não punitivo. Então investiguemos. É lógico, queríamos nós ter chegado ao final desse relatório e não ter achado falha de forma alguma na administração, e queríamos nós ter chegado aqui e falado assim: foi uma denúncia em vão, foi uma denúncia que não tinha cabimento, mas infelizmente a gente investigou e achou alguns pontos falhos, principalmente a improbidade, que é o que os vereadores esteve aqui falando, onde você usa o dinheiro público por caminhos tortuosos, onde não deveria ser por ali, e foi por ali que usaram o dinheiro público. Quero aqui deixar bem claro que os 4 funcionários que foram arrolados nessa denúncia, que receberam dinheiro, a gente achou, e está aqui no relatório registrado, a gente não achou culpa nenhuma desses funcionários. Pelo contrário, eles trabalharam de boa fé, eles usaram o nome desse funcionário, foi usado de boa fé. Então aqui no relatório a gente deixa bem claro que esses 4 funcionários não teve culpa nenhuma. É lógico que se tiver algum problema, vamos responder ao Ministério Público e até a Polícia Federal no futuro, porque como é um órgão federal, com certeza, mesmo se não for votado nessa casa, esse relatório, se não passar nessa casa na votação semana que vem, mesmo assim, eu estarei entregando o meu à Polícia Federal e ao Ministério Público, né? Porque a partir do momento que a gente protocola nessa casa um relatório, ele vai ser votado aqui semana que vem. Então, se ele for aprovado, a casa encaminhará ao Ministério Público e à Polícia Federal. Se ele não for aprovado, fica-se arquivado na casa, mas mesmo assim, o meu eu entregarei à Polícia Federal e ao Ministério Público. Quero aqui deixar bem claro também, um dos denunciantes foi o Flávio Brito de Oliveira. Considera-se o relator que ele não recorreu em nenhuma infração pelo que ficou comprovado. Não recebeu valor algum em sua conta, e seu papel foi estritamente o de levantar as necessidades e os benefícios e encaminhar ao diretor de saúde. Por que eu falo isso? Às vezes a pessoa vai falar assim: olha, às vezes eu quero estar defendendo o Flávio que está aí hoje, mas não é isso. É porque ele foi um dos denunciados. E isso, vereadores, é muito triste para a gente, porque até que você se prove a sua honestidade, até que você se prove que você não teve culpa, a sua moral numa cidade pequena como a gente mora, já caiu. O Flávio estava envolvido. O Flávio, e não estava envolvido coisa nenhuma. O Flávio apenas no processo, ele fez uma relação de funcionários, onde foi encaminhado à Prefeitura Municipal e ao secretário. Então eu quero deixar aqui bem claro que o Flávio não teve culpa nenhuma nessa situação. Tá? Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me dado mais um dia de vida para mim e para todos nós. Quero aqui cumprimentar o Márcio, o Paulinho, o seu Chico, o Mineiro, lá da B90, meu amigo, né? O pessoal do SAMU, os agentes de saúde e a nossa imprensa, Neto Alberto. Eu quero aqui dar o meu sentimento à família Fossá, né? Meu amigo Hildo, Dona Carne, o Isopo, por ter perdido mais um membro da sua família, né? Eu acho que assim, eles estão muito tristes, né? É um momento muito doloroso, né? De receber a notícia assim, uma pessoa que não estava assim doente, passando mal nem nada, e receber essa notícia.
Então, meu sentimento a toda a família, quero que Deus conforte o coração da família deles e de todos os amigos, né? E não havendo mais matéria para dar, agradeço a Deus e os 9 vereadores que estão aqui e declaro encerrada essa sessão.